Querido irmão, querida irmã, graça e paz, meu nome é Jefferson Pereira e eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tupã. A mensagem a seguir é uma síntese do nosso culto do último domingo. Que você seja abençoado grandemente. Caso você queira mais material como esse, você pode estar acessando www.ipbtupan.com.br. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus amados irmãos, graça e paz, abra sua Bíblia por gentileza, Novo Testamento. Livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo de número 1 ao versículo de número 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, Eterno, Misericordioso, cuja palavra santa, viva, eficaz, inerrante, infalível, é lâmpada para nossos pés e luz em nosso caminho, te pedimos, Senhor, nesse domingo, teu santo dia. Abre, Senhor, e ilumina nossas mentes para que possamos entender tua santa palavra de modo puro, de modo perfeito, para que nossas vidas, Senhor, possam estar de acordo com aquilo que tivermos entendido corretamente através da iluminação do teu Santo Espírito. Que em nada, Senhor, desagrademos a tua majestade, que possamos sair daqui, Senhor, curados, como a Simeia orou, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, de um salto, Senhor, assim como entramos, louvando, bendizendo e adorando o teu nome, para mais uma semana, Senhor, na tua presença. Nós oramos, Senhor, crendo na tua palavra, crendo nas tuas promessas, crendo no teu amor. Oramos em nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, e a tua igreja diz amém. Queridos irmãos, estamos aí no penúltimo domingo, salvo o melhor juízo, né? Do mês de junho. Gostaria de falar com vocês, baseado em Atos, capítulo 3, sobre um membro de uma igreja saudável. Nosso boletim traz por tema, no mês de junho, qual o meu papel na igreja. E eu gostaria de tratar 3 coisas com vocês nessa noite. Um membro de igreja saudável é alguém que tem uma vida de oração. Um membro de uma igreja saudável é alguém que está atento ao próximo, que está atento ao redor. E, finalmente, um membro de uma igreja saudável é alguém que não tem tudo, mas tudo que tem reflete Jesus Cristo e o seu Evangelho. Nós temos compartilhado da palavra de Deus durante todo esse mês com o intuito de compreendermos melhor o nosso papel na igreja.
Diante disso, nós concordamos já alguns domingos atrás que o melhor conceito, um conceito aprazível de igreja é uma comunidade escatológica que pertence a Deus e está em peregrinação através da vida, ajudando uns aos outros a continuar como o quê? Discípulos de Cristo, incentivando outros a se juntar a eles na jornada para chegar ao céu. Por isso, precisamos desenvolver sempre, cada vez mais, um senso de família, de pertencimento e de interdependência. Tenho lido alguns livros durante esse mês que falam sobre igreja, e tem um autor que o nome é bem complicado, mas é um querido, Tabit Annabile. Ele escreve assim: de vez em quando surgem diferenças de pensamento em uma igreja local. Às vezes você pode olhar para cá e falar assim, pastor, por que não tem um tambor, né, ao invés de um púlpito, né? Ou você pode ter visitado uma igreja que tinha um tambor, não tinha um púlpito como o nosso. Diferenças de pensamento na igreja local. A pergunta crucial para os membros é essa: como você participará na resolução dessas diferenças? Como eu e você participamos quando tem diferenças de pensamento? O autor diz, a velha máxima é bastante proveitosa nesse caso: unidade em todas as coisas essenciais, liberdade em todas as coisas não essenciais e amor sobre todas as coisas. Vou repetir para você. Unidade em todas as coisas essenciais, liberdade em todas as coisas não essenciais e amor sobre todas as coisas. Um membro de uma igreja saudável é comprometido em tornar-se um discípulo de Cristo. Ele se esforçará para saber as diferenças entre crenças que são essenciais ao cristianismo bíblico e crenças que não são essenciais à integridade e à continuidade da fé evangélica. Um membro de uma igreja saudável se comprometerá em defender essas coisas. Que coisas essas, pastor? Coisas essenciais da palavra. Conforme Filipenses 1:27, vivei, meu amado irmão, minha amada irmã, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, e lutando juntos pela fé evangélica. Judas, não o Iscariotes, obviamente, Judas, em sua breve carta, no versículo número 3, fala, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. A que, Judas? A batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Logo, um membro de uma igreja saudável se comprometerá em defender as coisas essenciais do Evangelho, enquanto evita conflitos e contensões a respeito de coisas que não são essenciais ao Evangelho. Gostaria, meus amados irmãos, nessa noite, principalmente com os membros da nossa igreja, a tratar de algumas crenças essenciais para que possamos desempenhar biblicamente o nosso lugar no corpo de Cristo. Quais são essas coisas, pastor? Primeiro, um membro de uma igreja saudável é alguém que tem uma vida de oração e relacionamento com Deus. Certo autor evangélico disse certa vez, se você quer envergonhar alguém, pergunte-lhe sobre sua vida de oração. Você quer deixar alguém constrangido? Pergunta como tem sido a sua vida de oração. Versículo de número 1, na sua Bíblia, Atos, capítulo número 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Na Nova Almeida Atualizada, diz assim, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Nós lembramos muito bem do profeta Daniel, que orava pela manhã, orava ao meio-dia e orava ao cair da tarde, ou mais brevemente ao anoitecer. Orava 3 vezes por dia. Nós lembramos o salmista, que diz, por 3 vezes, manhã, tarde e noite, oferecerei meus benefícios a ti, a minha oração a ti. Mas o Catecismo Maior de Westminster, como já foi hoje aqui citado, na pergunta 178, diz o que é oração? E de modo muito simples, muito resumido, porque o Catecismo vai tratar de oração da pergunta 178 até 186, quase 10 perguntas sobre oração. Quero trazer somente uma.
O que é oração? E ele responde: a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus. Eu ofereço os meus desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Santo Espírito, com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Logo, um membro de uma igreja saudável é alguém que ora. A confissão belga, no artigo 29, terceiro parágrafo, diz que nas marcas da verdadeira igreja, nas marcas de um membro verdadeiro, aqueles que pertencem à igreja podem ser conhecidos pelas marcas dos cristãos, a saber, pela fé, pelo fato de que eles, tendo recebido a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, fogem do pecado, seguem a justiça, amando a Deus e ao seu próximo, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda e crucificando a carne com as obras dela. Uau! A confissão belga continua dizendo: isso não quer dizer, porém, que eles não têm ainda grande fraqueza, mas pelo Espírito a combatem em todos os dias da sua vida e sempre recorrem ao sangue, à morte, ao sofrimento e à obediência do Senhor Jesus. Nele, no Senhor Jesus, eles têm a remissão dos pecados pela fé. Pergunto eu para você, meu irmão, como é que nós, pelo Espírito, combatemos todos os dias o pecado, a tentação, o mal? Através da oração. Todas as terças-feiras, e eu sempre, na verdade, digo com muito carinho, né? O melhor culto da semana, depois do domingo, né? 20 horas, nosso encontro de oração. A gente vem aqui, rasga o nosso coração, chora uns com os outros, sorri uns com os outros, ouve testemunhos, se alegra com a conquista, com a vitória do irmão, se entristece, se torna, na verdade, condoído pela luta, pelo desafio de outros irmãos, sai daqui com pedidos de oração, oramos a semana toda por esses pedidos, sai daqui alegre, com a fé renovada, com as vitórias que outros irmãos alcançaram. Como é que está a minha e a sua vida de oração? Como vai a minha vida e a sua vida de oração? Mas, pastor, eu não tenho tempo de orar, pastor. Nossa, se eu soubesse meu dia, pastor. Meu dia tinha que ter 48 horas. Tem um cidadão chamado James Houston, um grande teólogo, e ele escreve assim: por trás da corrida de ratos da vida moderna, já usei essa expressão um outro domingo aqui, vocês sabem qual é, jaz a suposição inconsciente de que o que eu faço determina quem sou eu. Falamos disso também na semana passada. Desta maneira, nos autodefinimos por aquilo que realizamos e não por qualquer qualidade que possuímos interiormente. Ele fala que em festas é muito comum, por exemplo, um desconhecido aproximar-se de outro com a pergunta: o que você faz? E ele diz que talvez porque não saberíamos como responder a uma questão mais profunda do tipo: quem é você? É muito mais fácil dizer o que eu faço do que dizer quem eu sou verdadeiramente. Ele continua e ele fala que uma vez que a oração pertence ao lado relacional da vida humana, ao quem eu sou e não ao que eu faço, é inevitável que ela esteja, na melhor das hipóteses, na parte inferior da lista de prioridades das pessoas que são ocupadas demais. Todo mundo encontra tempo para as coisas que consideram prioritárias. Somente não temos tempo para aquilo que possui uma baixa ordem de importância em nossa agenda diária. Podemos viver pelo relógio, porém, mais importante é vivermos por nossas prioridades. Quando a amizade não é uma prioridade em nossa vida, não dispomos de tempo para os amigos. E assim, por similaridade, se não me relaciono com Cristo, pelo menos, como amigo, não temos tempo para orar. Talvez você já tenha ouvido essa frase, né? O meu vizinho, ele não vem à igreja, ele não aceita meus convites de visitar a igreja, mas ele é um amigo do evangelho, ele acredita em Deus. O meu patrão, ele não tem aceitado os meus convites de vir à igreja, mas ele é um amigo do evangelho. Ele acredita em Deus. Você já parou para pensar? Pense no seu melhor amigo aí. Seu melhor amigo. Esqueça só por um momento papai, mamãe, família. Pense no amigo que você tem. Puxa, pastor, não tenho um amigo. Não teremos que conversar de perto em um outro dia. Mas pense aí. Quando você visita esse amigo, o
que acontece? Você vai lá para conversar com ele, você vai tomar um café com ele, você sai para fazer um lanche com ele. O que acontece com o tempo, com o relógio? Já é 5 horas. Rapaz, já é 6 horas. Nossa, o tempo voou. Eu nem vi o tempo passar. Não é assim, irmãos? Quando você está com alguém que você ama, quando você está com alguém que você gosta, que você tem tempo, pare e pense agora na família. Retornemos à família. Sai com a família para um final de semana em um lugar especial. Uma chácara, uma fazenda, um resort, fim de ano à praia, um outro parente querido. Chegou lá sexta-feira à noite, cansado, moído da viagem, mais quebrado que arroz de terceira. O que você faz? De imediato, vou para o quarto de hóspede dormir. Nada, vai conversar até sair baba pelo canto da boca. E conversa e pergunta, sorri, conta a história, conta como foi a viagem, conta que... Dorme tarde da noite. Outro dia de manhã. Outro dia não, pastor. Outro dia lá na visita a gente dorme. Nada, cedo. O próprio anfitrião começa a fazer barulho com panela, com garfo, com coisa. Acorda, acorda. Quero aproveitar você aqui comigo. E novamente, quando você vê, já é hora de retornar. O tempo passa muito rápido. Mas quando eu e você nos propomos a orar, geralmente não temos tempo. Ou então dobramos nosso joelho e vamos buscar o Senhor em oração. E de repente, tudo aquilo que a gente pensou em orar foi embora. E de repente você começa a procurar palavras de oração e não encontra. Então você abre um salmo, você abre uma passagem bíblica, você ora a escritura e você fala, pronto, orei 1 hora. Orei com certeza 2 horas. E ao olhar o relógio, 15 minutos? Não pode. Parecia um dia inteiro. Irmãos, pare e pense, por favor. A maneira como você olha para algo, como você acredita, faz toda a diferença. A maneira como você considera algo faz toda a diferença. A nossa disposição mental, a maneira como vemos e organizamos a nossa vida, é a chave para nos auxiliar a crescer na oração cristã. Pense comigo, um botânico, um geólogo, um artista, verá elementos em uma paisagem que outros jamais perceberão. Um casal apaixonado enxerga qualidades um no outro que podem ser completamente invisíveis aos olhos de uma terceira pessoa. Igualmente, a oração depende da nossa apreciação de Deus. Igualmente, a leitura da Sagrada Escritura depende o quê? Da minha apreciação às Sagradas Letras, que podem tornar-me sábio para a salvação de Jesus. Igualmente, o estar na casa do Senhor. Pastor, mas todo domingo, irmãos. O salmista falava o quê? Quem dera eu morasse aqui. Existem irmãos e irmãs que vêm a esse lugar, um lugar de paz e tranquilidade, um lugar onde é pregada a palavra, e muitas vezes não querem voltar para casa. Por quê? Porque aqui encontram o quê? O seu abraço, o seu carinho, o seu sorriso. Encontram o relacionamento com Deus e o relacionamento com a igreja. Enquanto que em casa encontram problemas, dificuldades, labutas. Pense nisso, irmão. Pense em como, na verdade, você aprecia as coisas de Deus. Outro pensamento importante que Hilson nos traz. Não é uma simples coincidência, ele fala, que o domingo seja anterior à segunda-feira. Por que razão, você já parou para pensar, a Bíblia insiste na prioridade de santificar o dia do Senhor? De buscarmos ao Senhor no seu santo dia de maneira profunda, logo cedo pela manhã. Deixa eu testemunhar aqui, irmãos. Perdoe seu pastor, ok? Tenha paciência comigo só hoje. De manhã tomamos um café aqui maravilhoso na companhia dos irmãos. Agora à tarde, ecoou o café da manhã, pude ainda comer uma fatia de bolo de laranja que um dos irmãos trouxe aqui, sobrou de manhã. Olhei para a direita, olhei para a esquerda, ninguém tinha visto aquele belo bolo de laranja. Eu falei assim, todo mundo comeu. Estava tarde lá louvando a Deus pelo café. Saímos do café da manhã, chegamos aqui, tivemos uma aula incrível, classe de integração, uma aula incrível, aprendemos o Senhor. Saímos aqui o quê? Alegres, contentes. Por quê? Porque estávamos na presença de Deus. Durante a tarde, tivemos um excelente almoço, todos nós, amém, irmãos? Todos nós. À tarde, alguns buscaram igual José em sonhos, outros não.
outros fizeram uma visita, fizeram uma ligação, se prepararam, uma santa expectativa para o culto solene, estão aqui. Enquanto isso, outros irmãos, meu irmão, teu irmão, minha irmã, tua irmã, passou mal o dia inteiro. Ficou enfermo o dia inteiro. Abatido por uma notícia, não dormiu. Abatida por uma notícia, não teve repouso para seus olhos e permaneceu o dia todo de cama. Carente do quê? Da sua oração. Carente do quê? Do seu abraço, do seu sorriso. Valorize a oportunidade que você tem, irmãos. Que oportunidade, pastor Jefferson? De poder interceder pelo teu irmão. Quantos essa noite tiveram frio? Por favor, levante sua mão. Por favor, tiveram frio essa noite? Quantos de vocês não tinham uma coberta, não tinham lá um cobertor, um seca-poço, para poder se abrigar? Todos nós tínhamos algum tipo de coberta, algum tipo de agasalho. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, irmãos nossos, irmãs nossas, pessoas que ainda não conhecem a Cristo, enfrentaram 2 graus abaixo de zero em ginásio frio, num colchãozinho fininho, após ter perdido tudo o que tinha na sua vida por causa do ciclone. Valorize a sua casa. Hoje eu e você voltamos para casa. Esse povo não tem mais casa. Valorize o Deus que tem cuidado de ti. Queridos, por que santificamos o dia de domingo? Por que o buscamos pela manhã e estamos aqui à noite? Nós buscamos por uma razão, que é mostrar que as realizações de Deus deveriam ter prioridade sobre qualquer outro feito que, porventura, alcancemos debaixo dos céus. A nossa significância, a nossa segurança e mesmo a nossa identidade, na verdade, não repousam sobre nós, mas em Deus, que nos criou e que nos pode salvar de nós mesmos. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele se vê como uma nova criação em Cristo. Assim, irmãos, celebrar o primeiro dia da semana é celebrar o que Cristo ressurreto também vive em nossos corações, proporcionando à nossa vida verdadeiro significado e propósito. E aí você pergunta, mas pastor, e a segunda-feira? Houston responde, segunda-feira tipicamente é o dia em que começamos a espremer todas as nossas atividades a fim de obtermos significância, segurança e identidade pessoal. Olha para mim, chefe, como eu sou um excelente funcionário. Olha para mim, pai, fiz tudo o que o senhor pediu. Já fui no banco, já paguei as contas, já lavei o carro, já dei comida para o cachorro. Eu sou o filho, o cara. Olha para mim, olha a minha significância, olha como eu sou importante. Irmãos, nessa segunda-feira, tentamos assegurar-nos de que a nossa identidade repousa naquilo que fazemos ou conquistamos. Esta falsificação do nosso verdadeiro eu somente pode ser corrigida quando o significado adequado à segunda-feira é concedido pelo domingo. Isso ocorre quando priorizamos viver uma vida de oração e dependência de Deus. Todo o nosso viver começa a orbitar ao redor de um novo foco. Podemos então dar significado ao nosso trabalho, em vez da inútil busca em obter esse significado de nossas realizações. Significa isso, pastor? Me explica, por favor. Explico. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Cara, mas esse cara só fala de Jesus, louvado seja Deus. Mas ele respira Jesus, louvado seja Deus. Por quê? Porque ele vai morar com Jesus. Foi Jesus que salvou ele. Jesus que está voltando para buscar ele. Um membro de uma igreja saudável, alguém que tem uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Meu amigo, pastor Daniel Alfa, enquanto não se dedicava ao pastorado ainda de forma integral, no seu currículo, cada vez que ele ia fazer uma entrevista numa empresa, estava lá sua formação, sua experiência profissional, e embaixo, com letras em negrito, caixa alta, escrito, amo o Senhor Jesus e não faço nada sem ele. Lá na sua faculdade, sabem que você ama Jesus? Lá na sua empresa, sabem que você ama Jesus? Lá por onde você anda, por onde você é conhecido, lá diante dos seus companheiros de trabalho, companheiros de estudo, sabem que você não negocia a sua fé, bebe água com farinha, mas não negocia a sua fé?
não se vende pelo pecado. Deu uma topada. Irmã Cirlei machucou o dedo do pé há 2 semanas. Tadinha, não consegue vir à igreja. Na última quinta-feira foi no ortopedista. Deu uma topada, machucou seu pé, mas não abriu a boca, não saiu um palavrão da sua boca. Teve que refazer um trabalho, refazer um relatório dificílimo, mas não reclamou, não murmurou. Por quê? Porque ama profundamente o Senhor Jesus. Segundo ponto. Um membro de uma igreja saudável é alguém que está atento ao próximo, atento ao redor, atento ao derredor. Lê o jornal, assiste as notícias, entende o que está acontecendo no mundo. Versículo 2, capítulo 3 de Atos fala assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Para quê? Para pedir esmola aos que entravam. Vendo o coxo de nascença, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola, uma moedinha. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Ei, olha para mim. Olha para mim. Foi o que Pedro e João fizeram. Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Dr. Simon Kissemaker, comentando esse trecho da Escritura, diz que Lucas relata que o homem coxo de nascença tinha que ser carregado para o templo, onde pedia esmolas. Naquela época não havia, meus irmãos, vagas para pessoas com necessidades especiais. Eles não aprendiam a profissão, eles infelizmente se tornavam mendigos. Já pregamos aqui, já falamos aqui no encontro de oração, na escola dominical, João, capítulo de número 9, o cego de nascença. Aqui você tem, em Atos 3, um coxo de nascença. Parentes e amigos diariamente precisavam carregar o homem para uma das portas do templo, por onde as pessoas entravam para orar. O propósito era que esses adoradores seriam tocados em sua consciência ao verem um mendigo aleijado. Em consequência, lhe dariam algum dinheiro. O local do templo era resultado de uma escolha estratégica por parte do homem e dos seus carregadores. Imagine você chegando à igreja presbiteriana de Tupã, Rua Paiaquá, 734, e na porta ali tem um paralítico. Em cima de um cobertor, no chão, sacudindo um potinho. O que você faria? Ô pastor, ô presbítero, ô diácono, uma pessoa aqui na porta, aqui, sacudindo o potinho, a topoé, velhinha, pedindo a moeda. O que você faria, irmãos? Tem uma história muito tocante em que um publicitário encontra um deficiente visual. Ele é cego, ele tem um cartaz, ele tem um pote, e então o publicitário, não tendo dinheiro, não tendo prata nem ouro, pega o cartaz, pega um pincel atômico e começa a escrever. Todos nós sabemos que um deficiente visual, por não ter, na verdade, a sua visão, os seus demais sentidos são aguçados. Ele então ouve o cidadão escrevendo no papelão que ele segura, o cidadão devolve e fala assim: ó, pega aqui para você. E ele fala assim: o que você escreveu? O que você escreveu? E ele vai embora. Mas o que você escreveu? E então, de repente, ele começa a ouvir as moedas serem colocadas no pote. Ele começa a sentir pessoas tocando o seu ombro, dizendo assim: ô meu querido, Deus te abençoe. Ô meu querido, Deus te abençoe. E então o deficiente visual coloca a mão no pote e bolos de dinheiro estão ali. Ele vai guardando, e vai guardando as moedas. E no final do dia, do expediente, o publicitário retorna, para e fala assim: com licença, eu sou a pessoa que escreveu no seu cartaz, como é que foi o seu dia? Ele falou assim: você que escreveu algo diferente? E o publicitário: sim, fui eu que escrevi. Ele falou: rapaz, me conta o que você escreveu, porque eu nunca consegui arrecadar tanta esmola, tanta doação. E ele fala: eu escrevi assim: aproveite, ponto de exclamação. Hoje é um belo dia de sol em Nova York, mas infelizmente eu não posso ver, apenas sentir o seu calor.
Minha esposa quase ficou cega no ano passado. Nós não sabíamos que ela estava com diabetes, não tínhamos ideia disso. Visão dela. E quando ela quase perdeu a visão, ela quase perdeu também a sanidade mental. Porque por não poder enxergar, o desespero batia nela, não conseguia trabalhar, não conseguia limpar a casa, não conseguia dar atenção aos filhos, ao esposo. Chorava copiosamente. Irmãos, eu e você conseguimos enxergar, graças a Deus. Mas, pastor, estou vendo o senhor aí de óculos. Graças a Deus pelo 0,25. Louvado seja o Senhor. Que vai se transformar em 1 e alguma coisa daqui a pouco, porque as letras já estão bem grandes, né? Graças a Deus, irmãos. O que é que você pode dar? O que você pode oferecer? Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Assim que os 2 apóstolos entraram na área do templo, o mendigo lhes pede algum dinheiro. Para ele, trata-se de adoradores anônimos. O coxo de nascença espera que, ao ouvirem sua súplica por misericórdia, irão e lhe ofertarão algum dinheiro. Entretanto, ao invés de lhe dar algumas moedas, Pedro fixa sua atenção no homem. Fala com ele. Lucas, o evangelista que escreve Atos dos Apóstolos, registra que João também olha atentamente para o mendigo aleijado. Notamos então 2 coisas no verso de número 4. Primeiro, Pedro não está interessado nos aspectos externos do homem, a saber, a sua condição de mendigo. Não importa se ele fede, não importa se ele tem, na verdade, feridas abertas, não importa se ele está sujo, não importa. Ele para e fita-o com atenção. Pedro olha para ele com a intenção de realizar algo muito maior do que apenas oferecer uma esmola. Segundo Pedro e João, não pretendiam realizar uma cura milagrosa sem uma resposta do homem em questão. Os apóstolos têm o Espírito Santo que os leva a discernir se o homem tem fé ou não. Embora nesse versículo, nesse trecho, o autor não expresse em seu sermão subsequente, Pedro vai afirmar de modo inequívoco que o homem foi curado por meio da fé. Está lá no versículo 16. Esse coxo de nascença, ele foi curado porque ele tinha fé. O mendigo tinha mais de 40 anos de idade, mostra no verso 22. Possivelmente tinha ouvido de Jesus, possivelmente tinha ouvido Pedro pregando naquela área do templo. Ele obedece à ordem de Pedro e olha para os apóstolos, esperando receber deles alguma coisa. Irmãos, algo me chama a atenção nesse trecho que é o seguinte. Vendo ele a Pedro e João, o coxo está vendo os dois. Quem é que está vendo você? Você já parou para pensar sobre isso? Pessoa que te atende no mercado, semana após semana. Pessoa que te atende lá na academia, semana após semana. Pessoa que te atende, ok? Na escola, no colégio, no curso. Seu cliente que você atende. Vendo a sua vida, vendo como você fala, como você se comporta, como você age. Vendo ele, a Pedro e João, implorava que lhe dessem uma esmola. Esse povo que te vê, que me vê, implora por alguma coisa. Pastor, o que eles imploram? Água da vida, pão da vida, que eu e você temos. Esse povo que olha para mim e para você se pergunta por que é que em meio a lutas, em meio a desafios, eu e você conseguimos ainda sorrir. Esse povo ainda pergunta por que nós não desistimos ainda, por que nós não entregamos a nossa fé, por que nós não paramos? Afinal de contas, eu já sou um idoso, eu já sou um homem maduro, eu já tenho mais de 40 anos. O texto fala que Pedro, fitando, disse, olha para nós. Eu quero te perguntar, irmãos, você tem dito isso? Olha para mim. Você tem chamado a responsabilidade da pregação do evangelho para você na sua casa? Você é o único que defende o evangelho na sua casa. Você está lá com a bandeira lá. Jesus Cristo. Único. Na sua casa. Todos os demais não querem saber de Deus. Não querem saber das coisas do Senhor. Não tem intenção nenhuma nos conceitos céu ou inferno. Mas você continua firme, porque é apaixonado por Jesus. Continua em fervente oração. Continua lá, joelhos dobrados, porta fechada, dizendo, Senhor, salva-os, Senhor.
Liberta os seus pecados. Sê com eles, Pai. Muda esse coração duro, arranca esse paralelepípedo, Senhor. Bota um coração de carne. Olha para nós. Olha para mim. Caminha comigo. Um dia, uma semana, um ano. Você não está sozinho. Vem cá, me dá a mão. Vamos caminhar junto, vamos orar junto. Vamos ler junto. Nós precisamos, irmãos, nos lembrar. 1 Coríntios 4, versículo 9 fala: porque a mim me parece, o apóstolo Paulo escrevendo, que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, que nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Todo o universo olha para nós e pergunta como é que ele vai se comportar. Como ele vai reagir a esse convite do pecado? Como ele vai reagir a esse desafio? Já disse aqui, gostaria de repetir com muito respeito, porém com muita propriedade. A nossa religião, a nossa crença, a nossa fé não é algo apenas ativo, é reativo. É como eu reajo à situação. Estou no meu carro, vem um piloto de moto, vulgo motoqueiro, e cruza a minha frente, quase bate no carro. Como eu reajo? Estou no mercado, estou na loja, estou pagando pelo serviço e o serviço é mal feito. Como eu reajo a um serviço mal feito? Pedi um lanche sem cebola, em nome de Jesus. Mas veio totalmente acebolado. Como é que eu reajo? Cheguei na pizzaria, estava tocando lá uma música deprimente. Como é que eu falo com o garçom? Como é que eu peço para baixar? Reação, irmãos. Reação. Olhando para nós, para ver como agimos, como nos comportamos. Por último, um membro de uma igreja saudável é alguém que não tem tudo, mas tudo que tem reflete Jesus Cristo e o seu Evangelho. Versículo de número 7 na sua Bíblia, por gentileza, Atos, capítulo número 3. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Que frase maravilhosa! Não há como não me remeter a Marcos, capítulo número 9, quando Jesus toma pela mão direita o menino, já ali, na verdade, liberto, antes endemoniado, cheio de cicatrizes, marcas, e toma pela mão e o levantou. Tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, aquele coxo de nascença que jamais soube o que era ficar em pé, pôs-se em pé. Jamais havia andado, jamais havia tido essa experiência maravilhosa, passou a andar. E assim que andou, foi para onde? Foi para o mercado comprar coisas para levar para os seus pais, com as esmolas que havia ganho. Foi pagar suas contas, foi procurar um emprego, foi jogar bola. Não! Ele entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E aqui, irmãos, fica uma lição para mim e para você. Pernas boas, joelhos firmes. Entramos nos arrastando muitas vezes. Entramos como se obrigados a chicote nas costas. Entramos olhando para o nosso umbigo e o nosso pequeno mundo, enquanto o meu irmão ao meu lado precisa tanto de mim. Ademais, houvesse um paralítico naquela porta e ele entrar saltando aqui, há uma grande probabilidade que o reverendo Jefferson Pereira fala assim: calma, irmão, calma, o senhor está numa igreja, o senhor não está num estádio, calma. Porque onde já se viu a ordem do culto? Pastor, o que o senhor quer falar com isso, pastor? Quero falar, irmãos, que essa igreja pertence ao Senhor e que a obra é do Senhor. Que nós devemos nos colocar na presença do Senhor para cumprir nosso papel. Quero falar, meus irmãos, que o que está acontecendo aqui chama-se oportunidade de glorificar Deus. A mesma oportunidade que ocorre na vida do Gabriel, na vida do Mateus, na vida do Micael, na vida do Henry, a mesma oportunidade todos os dias que se repete, onde eu posso glorificar
o nome de Deus. Eu posso mostrar este feito e falar assim, você está vendo como Deus é maravilhoso? Está vendo como Deus providencia, como Deus é incrível? Versículo 9. Versículo 4, Pedro fitando, disse, olha para nós, versículo 9, agora um outro personagem utiliza da visão. Todo o povo. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. Todo o povo está vendo o milagre do Senhor. Todo o povo está vendo a manifestação do poder de Deus. Todo o povo está vendo a graça e misericórdia do Senhor sobre aquele que antes era mendigo. E reconhecem ser ele, aquele homem de 40 anos, que há 40 anos jazia, pedindo, sendo humilhado, enfermo. Aquele que esmolava, sentado à porta formosa. E o que acontece? Se enchem de admiração e assombro, porque isso lhes acontecer. Um membro de uma igreja saudável é alguém que tem uma vida de oração e relacionamento com Deus. Um membro de uma igreja saudável é alguém que está atento ao próximo ao seu redor. Um membro de uma igreja saudável é alguém que não tem tudo, mas tudo que tem. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Tudo que tem reflete Jesus Cristo e seu Evangelho. Somos o povo do fim, meus amados irmãos. Somos o povo que oferece o Cristo vivo, que voltará muito em breve para buscar a sua igreja. Somos o povo que oferece, através das Sagradas Escrituras, o poder do Espírito Santo que nos faz testemunhas para a glória de Deus. Somos o povo que toma pela mão e caminha rumo a Jerusalém celestial. Não caminha rumo a rave, não caminha rumo a balada, não caminha rumo à roda dos carnecedores, não caminha. Caminha rumo a Jerusalém celestial. Não caminha rumo ao pecado. Permita-me, irmãos, confessar aqui de modo muito intrínseco. O maior congresso de liderança que eu já fui, o maior evento evangélico, por assim dizer, que eu participei, em que as pregações ocorriam uma atrás da outra. Você tinha 5 minutos para tomar um copinho d'água e ir no banheiro. 5 minutos. E pregava Bernardo Shaw, pregava só gente assim, sabe, da prateleira de cima, só gente incrível. Uma pregação atrás da outra, moendo você assim, falando assim, bora, Jefão, para perto de Jesus, para longe do pecado, bora, Jefão. Era o mesmo dia que na mesma cidade estava tendo o show do U2, Bono, cantando Sunday, Bloody Sunday. E eu agarrado no sangue de Jesus. E quando eu cheguei imprudente, alguns pessoas falaram assim, Jefão, rapaz, eu fui no U2. Falei, cara, a gente estava do lado ali no evento, num congresso de liderança. Brother, se eu soubesse, não, mas estava muito bom. E eu tentava, de modo racional, poder comparar. Puxa, pastor, se eu não escuta música, eu escuto, irmãos. Escuto muitos tipos de música, né? Sou um cara eclético, inclusive, né? Mas as prioridades da minha vida, elas se encontram em Cristo. Elas se encontram na palavra. Não troco Jesus por nada disso. Se você está com seus joelhos trôpegos, cansado, se você está com suas pernas bambas na sua vida com Cristo, se você precisa de alguém que te tome pela mão, de alguém que te levante, deixa eu falar para você, eu espero que essa pessoa te tome pela mão e te convide a entrar na casa de Deus. Espero que essa pessoa te tome pela mão e te convide a se aproximar de Cristo, que breve voltará. Somos o povo que toma pela mão e caminha rumo a Jerusalém celestial. Somos o povo que aguarda pacientemente até que pés e tornozelos se firmem, caminhando com amor no discipulado da palavra de Deus. Somos o povo de Deus que testemunha paralíticos saltarem, cegos verem, surdos ouvirem. Para quê, Jefferson? Para andarem para dentro do templo. Sozinhos? Jamais. Mas juntos,
entram no templo para louvar o nome de Deus, aquele que realiza todas essas coisas e muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme Efésios 3:20. Somos também o espetáculo de Deus visto por toda a comunidade, toda a cidade de Tupã, todo o estado de São Paulo, todo o Brasil, todo o mundo. Os mesmos que reconhecem os mendigos, os cegos, os surdos, os mudos, curados pela palavra e pelo poder de Deus. Outrora eu era o coxo, outrora eu era o cego, outrora eu era o surdo. Os mesmos se enchem de assombro, de admiração e perguntam assim: como? Como isso aconteceu com você? Como você deixou de ir nas festas? Como você deixou de frequentar os prostíbulos? Como você deixou de beber até cair? Como você deixou de usar droga? Como? Jesus entrou na minha vida. Eles perguntam: como posso, também eu, um pecador, ser membro dessa igreja? Você tem a resposta. Como posso eu, pecador, ter em meu coração esse mesmo Espírito Santo? Como posso ter meu nome escrito no livro da vida, pastor? Como posso eu chamar Deus de Pai? Como posso? Ser um membro de uma igreja saudável, irmãos, é alguém que não tem tudo, mas tudo que tem reflete Jesus Cristo, o Evangelho. Tudo que tem, tudo que faz, aponta para Cristo. Vivo, que breve voltará para buscar a sua igreja. Quero perguntar, você vem comigo? Você vem comigo? Quero perguntar para você, meu irmão, você aceita o desafio de viver perigosamente nas mãos de Deus? Você abrir mão das suas vontades, abrir mão da sua autossuficiência, do seu autocontrole, parar com esse negócio de meu corpo, minhas regras, minha casa, minha vida? Mas pastor, não, irmão. Sua casa está aberta para a tua igreja. Somos hospedeiros, anfitriões. Ontem mesmo um irmão nosso recebeu um outro irmão e falou assim: fica aqui comigo, janta comigo. Não, janta comigo. Não, rapaz, você vai, dorme aqui. Não, sabe do que mais? Almoça aqui de novo. Nossa, toma café da tarde aqui, vem para o culto aqui. Quero chamar o Ministério de Cânticos. Quero que você pense sobre isso. Quero que você se lembre de que você é chamado nessa noite a entregar sua vida a Deus, a ter a sua vida transformada, modificada. Pastor, mas eu entreguei minha vida a Jesus e não tive a minha vida transformada, modificada. Pastor, eu entreguei minha vida a Deus e os problemas somente aumentaram. Quero falar para você continuar confiando em Deus. Saber que Ele é muito mais do que nossos problemas e nossos desafios. Agora você que, diante desse texto, diante dessa pregação, você não se identificou como Pedro, não se identificou como João, você se identificou como o coxo de nascença. Quero que você fique de pé no seu lugar aí. Quero orar por você. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma intervenção divina, que o Senhor venha na sua vida, na sua família, fique de pé. Os demais irmãos estarão com os olhos fechados, não se preocupe, fique tranquilo. Fique de pé no seu lugar. Só você que precisa. Você que diz assim: Senhor, olha para mim aqui, Senhor, sou teu, salvai-me. Vamos orar. Grande Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que temos de interceder por nossos irmãos e diante dessa palavra, Senhor, dizer ao Senhor: Senhor, olha para nós. Olha para nós aqui, Senhor, carentes de Ti, carentes do Teu milagre, carentes do Teu amor, carentes do Teu carinho. Sê conosco, Pai. Te pedimos o Teu milagre na vida do Teu filho, da Tua filha, na casa do Teu filho, nos negócios do Teu filho, em nome de Jesus, nas demandas, naquilo que está, Senhor, em aberto, naquilo, Senhor, que ainda se espera, que se aguarda, nas perguntas sem resposta. Senhor, opera. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O Senhor não nos deve nada, não te cobramos nada, não te exigimos nada, não determinamos nada,
mas queremos declarar diante de todos, diante dos céus, diante da terra, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, dono de nossas vidas, dono de nossa igreja, nossos negócios, nossos relacionamentos. Por isso, opera o teu milagre. Desde já te prometemos, Senhor, assim que o Senhor operar, e o Senhor irá operar, porque grande é o Senhor, nós testemunharemos, cantaremos louvores, contaremos aos outros as grandes benesses, os benefícios que existem em estar na tua presença. Fique de pé no seu lugar, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus. Todos nós de pé, em nome de Jesus. Nesse momento, meus amados irmãos, eu rogo as bênçãos da parte de Deus sobre vocês, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, que o amor insondável e inimaginável de Deus, o Criador, o eterno Pai, que a comunhão, o santo cuidado, a consolação, o poder do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, hoje e até que o nosso Senhor venha. Amém, amém. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos.